Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND. 20 de novembro, Consciência Negra. O preconceito ainda é notório no Brasil? Sobre esse assunto, a gente conversa hoje, então, com a Miss Marley, cantora internacional e militante da causa negra. Tudo bem, Miss Marley? Boa noite, como é que vai? Ótimo, Roberta. Boa noite para todo mundo aí que está presente, nos assistindo. Vamos falar desse assunto que é tão recorrente, eternamente será, e nós estamos aqui para lutar por essa causa humana. É isso aí. A gente conversa também com José Ricardo dos Santos, presidente da AfroSam, Associação Cultural dos Afrodescendentes da Baixada Santista. Tudo bem, José Ricardo? Como vai? Tudo bem, Roberta? Tudo bem? Você está bem? Quero cumprimentar a Miss Marley também, agradecer o convite, né? Hoje é uma data emblemática, né? Uma data importante, não só para a população negra brasileira, mas acho que para os não negros também, né? Afinal de contas, hoje é um dia de reflexão. É isso aí, até porque o Brasil é formado por todas as raças, né? E aí, então, a gente começa o nosso bate-papo perguntando, Miss Marley, qual a importância do negro no Brasil? A importância do negro no Brasil, em qualquer lugar onde ele estiver, é a questão da dignidade que ele leva, não só com a cor, mas principalmente com a personalidade dele, com a verdade que ele tem. Eu acho que essa questão do racismo que os negros têm que, né, presente desde quando nascem, na recorrência da vida deles, os tornam muito mais atentos à humanidade, ao que acontece, às relações interpessoais. Eles entendem logo que existe uma relação interpessoal na existência, e isso é tudo uma questão de construção, de crescimento, e o negro, onde ele chega, ele tem que se fazer entender, se fazer descobrir, e muita gente, como a gente vai falar aqui, né, nosso amigo acabou de falar, é um dia de reflexão, e muitos negros e brancos necessitam, às vezes, dessa reflexão que não vem naturalmente. Às vezes vem num caso de racismo, ou às vezes num assunto, ou às vezes numa ocasião que ele é uma ocasião inesperada, e o negro tem que estar aí preparado não só para combater o racismo, mas preparado para combater a dignidade do ser humano, não só dele, mas do ser humano na sua totalidade. E aí, José Ricardo, a gente pode dizer que ainda tem muito preconceito no nosso país? Nossa, e como tem, né? Ultimamente, com a questão das redes sociais, Roberta, Miss Marley, acho que todos que estão nos assistindo nesse momento têm acompanhado os inúmeros casos de racismo. Infelizmente, as redes sociais, elas acabaram virando terra de ninguém, onde ali a pessoa expõe, escancara o seu racismo abertamente, mas, acima de tudo, é interessante, Roberto, eu sou ativista do movimento negro aqui na Baixada Santista há mais de 25 anos. E, às vezes, né, por tudo que a gente tem passado, quando me perguntam, Zé, o 20 de novembro, para que o Dia da Consciência Negra? Ora, é bizarro, é hilário quando me perguntam isso aí, porque muitos vão dizer, que legal, hoje é um dia para ir para a praia, mais um feriado, mas eu quero dizer aqui que não é só um dia para ir para a praia, mais um feriado, é um dia para que o povo brasileiro faça uma reflexão do que foi os quase 4 séculos de escravidão no Brasil. Não dá simplesmente para banalizar, como eu falei de redes sociais, que todo mundo hoje diz que é mimimi, e fala, não, isso é besteira, zumbi, quem foi zumbi? Então, se o racismo está aí tão presente, a data de hoje é para ficar claro na consciência do brasileiro, principalmente porque eu sou um pouco mais velho do que vocês, mas não muito, né? Eu não estudei na minha época a história da população negra, como é que nós chegamos aqui. Então, por muitos e muitos anos, muita gente, eu também, a gente batia palmas para a Princesa Isabel. Então, todo ano, Roberta, no 13 de maio, a gente celebrava a Redentora. Ela é tão boazinha,
assinou a Lei Áurea, libertou os negros e pôs fim à escravidão. Mas que libertação é essa, se ela não veio acompanhada com dispositivos para a reinserção do negro liberto? Então, ela só com 2 artigos, ela assinou a Lei Áurea e depois, foi no 13 de maio e no 14 de maio, o que aconteceu? Liberta, mas não dá condições de ser igual, né? Exatamente, são quase 4 séculos de escravidão no Brasil. Então, alguns historiadores colocam que vieram escravizados da África para cá quase 7 milhões de negros. Eles não vieram aqui a passeio, como a gente está acostumado a ver nos livros. Eu ia citar o livro da minha época, e a gente tinha aquele livro chamado Caminho Suave, era uma cartilha. A Miss Marley e a Roberta não conheceram, como eu falei, vocês são mais jovens, mas eles contavam o negro aqui de uma forma que eu, criança negra, eu não tinha essa consciência toda, mas eu não queria ser negro. Porque eles contavam o negro abandonado, ele não tinha família, ele acorrentado, apanhando, usando gargalheira. Então, eu não queria me ver como negro. Então, foi essa história mal contada que fizeram para a gente. Então, quando nós começamos a celebrar o 20 de novembro, foi justamente um dos fatores, foi para desconstruir o mito Princesa Isabel e reverenciar Zumbi, porque o 20 de novembro é exatamente o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Ele morreu no dia 20 de novembro de 1695. Portanto, na data de hoje, celebramos 325 anos da sua imortalidade. Zumbi, sim, representa e representou para nós a verdadeira luta. É o líder negro que atuou no Quilombo dos Palmares por mais de 20 anos, um quilombo que durou mais de 100, e ele, sim, morreu defendendo e protegendo o negro fugitivo que ali se refugiava nesse quilombo. Então, aplaudimos Zumbi e não a Princesa Isabel, mas, infelizmente, a nossa luta e a questão do racismo está aí até hoje, o que eu falo e chamo de herança da escravidão. E a gente vai falar sobre essa luta um pouquinho mais agora no próximo bloco, então, falando sobre a questão dos negros no país e na nossa região. Não saia daí, é um minutinho que a gente volta já já. Olá, eu tenho uma dica para você. Chegou a hora, a Black Friday da TIM já começou e você não pode perder essa chance de sair de smartphone novo. Escuta essa, na TIM você aproveita aparelhos incríveis da LG a partir de R$ 749,00 em até 12 vezes sem juros. É isso mesmo, smartphones LG a partir de R$ 749,00 em até 12 vezes sem juros na TIM. É muita internet para usar onde e como quiser e ofertas imperdíveis. Incrível, né? Não dá para perder essa. Aproveite agora mesmo as super ofertas Black Friday é na TIM. Vá até uma loja TIM mais próxima e aproveite a Black Friday de smartphone novo e com muita internet para usar como quiser. Então, o que você está esperando para sair de smartphone novo? Aparelhos da LG a partir de R$ 749,00 em até 12 vezes sem juros na TIM. E aproveite a Black Friday. É na TIM. Saiba mais em tim.com.br. TIM, imagine as possibilidades. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje, 20 de novembro, consciência negra. O preconceito ainda é notório no Brasil? Sobre esse assunto, a gente está conversando com a Miss Marley, que é cantora internacional e militante da causa negra, e também com o José Ricardo dos Santos, presidente da AfroSam. Bom, no bloco anterior, o José Ricardo estava falando sobre Zumbi dos Palmares, toda essa questão. A gente está falando sobre o problema do preconceito que ainda impera nos dias de hoje. A gente teve um caso recente que chamou a atenção aqui do futebol brasileiro. No jogo do Inter e Palmeiras, o Luiz Adriano do Palmeiras e Matheus Jussa do Inter, dois atletas afros, discutiram. O Jussa, que tem um tom mais claro de pele, saiu do campo dizendo: honra a tua cor. Segundo ele, durante o jogo, ele falou para o Luiz Adriano o que foi negrão, e isso teria desencadeado a discussão, porque o palmeirense teria encarado a frase como racismo. Aí vem a pergunta que não quer calar: existe racismo entre negros? Bom, principalmente, eu acho que principalmente entre os negros. Eu tenho muita, a minha experiência fala bastante porque em relação aos negros e os brancos, porque eu tenho muita relação entre os europeus, né? E se eu for
ser bem sincera, eu me sinto muito admirada, muito honrada, muito dignificada entre os brancos, do que quanto eu me sentia quando eu só conhecia os brasileiros no meu país, né? Entre os meus. Então, entre os negros, eu venho de uma família negra e mesmo entre os negros eu vejo certos comentários, certas afirmações que os próprios negros se colocam numa posição de apartheid, eles se colocam mesmo à parte. Eu fui criada pela minha mãe, que é branca, meu pai é bem negro, e eu nunca fui criada, nunca me passou uma informação vinda dela. Olha, você é negra, então você tem que se comportar de uma maneira diferente. Olha, você não pode andar com certas pessoas, você não pode falar certas coisas. Eu nunca entendi, ela nunca me fez entender que existia uma diferença. Ó, a mamãe é branca, você é pretinha. Então eu nunca entendi que existia realmente dois mundos. Para mim, nós estávamos sempre num mundo só, né? E infelizmente esse preconceito existe muito entre os negros. Esse olhar, essa coisa que o José Ricardo disse, de conhecer a história, de se ver como preto, pobre, excluso, escravo, essa coisa que é incutida na sociedade. Por que as crianças não são preconceituosas? Porque elas não sabem de onde as pessoas vêm. Elas não sabem o que significa cor amarela, vermelha ou preta. Não tem diferença, né? Não tem diferença, elas estabelecem um relacionamento a partir da experiência que ela tem com as pessoas. Então, se uma pessoa, no caso desses dois jogadores, né, eu sou muito contra, Roberta, quando uma pessoa se coloca ela mesma se coloca ou numa posição inferior ou numa posição superior à outra pessoa, né? Se uma pessoa chega e fala para mim: Marley, honra a sua cor. Eu vou me sentir... Gente, o que eu tô fazendo aqui que tá desonrando a minha cor? Por quê? O que eu, Marley, vou entender, Roberta? Que a minha cor é uma cor de muita dignidade, de muita garra, de muita beleza, de muita arte. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa que esteja delatando essa minha cor, essa minha raça, e uma pessoa chegar para mim e falar: Marley, honra a tua cor, eu vou parar para pensar e fazer uma ideia, trazer a responsabilidade para mim. Quando o outro responde: qual é que é, negrão? Eu fico me perguntando o porquê que o outro se sentiu ofendido, discriminado. Se ele falou: e aí, negrão? Ele não é negrão, ele não é negro. O Miss Marley, desculpe aí. Não, claro que eu tenho certeza que a minha opinião não é da maioria, mas eu só gostaria de deixar que existe, eu acho que precisa existir essa visão de que nós temos que olhar as coisas não sempre com, não vou dizer mimimi como o José citou, mas olhar as coisas, realmente trazer a nós a responsabilidade e entender que nós não somos isso ou aquilo porque nós somos negros ou somos brancos, e nem tudo é racismo e nem tudo é preconceito. Perfeito. Olha, me desculpe, Miss Marley, de discordar de você. Claro, nós vivemos na democracia e os contrários é salutar para a nossa discussão, principalmente o que nós estamos falando. Primeiramente, eu acho o seguinte: essa coisa de falar ô negão, comigo não cola isso não. Meu nome é Zé Ricardo e eu não chamo ninguém de ô brancão. Para começar, a gente tem que entender bem isso. Eu, se encontrar com a Roberta, eu sei que o nome dela é Roberta, eu não falo: vem aqui, brancona. Não. Por que o negro tem que atender ao chamado de alguém por conta da cor da sua pele? Então, a gente tem que ver muito bem isso, de como a sociedade se coloca.
Outra questão, o racismo no futebol e nos esportes, de modo geral, ele tem ficado mais explícito, vamos assim dizer, porque o fanatismo do torcedor, a única forma que ele tem de agredir o outro é pela raça, pela cor. A gente não vê isso ao contrário. Nós temos, infelizmente, aqui no Brasil, um monte de atletas, principalmente de jogadores, que eles, quando alçam o sucesso, eles não se veem mais como negro. Outro dia, aí, um episódio, o Neymar ficou chateadinho porque chamaram ele de macaco. Tá? Ele já deveria ter acordado há muito tempo, porque até então ele não se achava negro, preto. Ele é filho de um homem negro e de uma mulher branca. Então, assim, ele é uma pessoa de pele clara, mas que ele tem os traços predominantes do negro. Então, ele precisa exaltar mais isso. E eu diria de outros atletas também, o próprio Pelé, ele nunca se viu como um preto, um negro. Ele deveria ser a maior referência da luta racial no mundo, mas não é. Quando ele coloca que o Pelé não tem cor, ele está negando a origem dele, a etnia dele. E isso aí é cruel para nós, a partir do momento que a gente não tem os grandes ícones nossos falando sobre isso aí. Olha, você presencia aí o Lewis Hamilton, que é o corredor de Fórmula 1. Ele levanta a bandeira do racismo no mundo inteiro. Os atletas lá dos Estados Unidos, os jogadores de vôlei, basquete, tudo, NBA, eles se posicionam. Não é à toa que o movimento Black Lives Matter ganhou repercussão no mundo inteiro por conta dos assassinatos, que isso é constante lá, as lutas, a morte do George Floyd, que foi lá sufocado, enfim, tantas mortes brutais por policiais brancos que a gente assiste, não dá para a gente ficar paralisado em relação a isso aí. Então, eu acho, uma coisa que você falou no início e que eu tinha falado no primeiro bloco, eu principalmente, eu vim de uma família que os meus pais, eles não tiveram a oportunidade e a educação de poder passar alguma coisa ligada à questão racial. Então, a gente cresce com essa coisa de que eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser dócil, se eu me posiciono... Eu preciso ser aceitável, né, a sociedade. Exato, eu não tenho que aceitar isso aí. Eu tenho que ver de que forma querem que me chame. Se falar, ô neguinho, com carinho, eu aceito. Se falar, ô negão, vem aqui, me chama para briga. Entendeu? Eu acho que nós estamos chegando num ponto, no mundo, no Brasil, que não dá mais para aguentar isso. Haja vista que nós temos um governo extremamente racista, que ele falava, o nosso presidente aí, que ele criou bem os filhos e que um filho dele jamais casaria com uma mulher preta. Então, assim, todo esse conflito, esse calor que esquentou no nosso país, veio mostrar a questão racial, que ela é latente, ela é forte. E ela continua, né? José Ricardo, ela continua forte, continua latente, e por isso que a gente está discutindo essa questão. A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente continua a falar sobre consciência negra. Não sai daí, é um minutinho, eu volto já já. ND está de volta, nosso assunto de hoje, 20 de novembro, consciência negra, e o ND presta uma homenagem, então, a todos os negros do nosso país. Gostaria de agradecer muito a presença da Miss Marley, que é cantora internacional e militante da causa, e também do José Ricardo dos Santos, presidente da Afrosan. Muito obrigada, José Ricardo. Ok, obrigado, agradeço a oportunidade. Um abraço aí para a Miss Marley, para vocês, e só um finalzinho, um lema de Zumbi, que zumbi só morrerá se seus descendentes negros o matarem. Então, não vamos matar o zumbi que existe dentro de nós. É isso aí. A gente encerra agora com a Miss Marley. É com você, Miss Marley. E a mensagem para todos os negros é: You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. I stuck on your heart, I hang on every word to say, tear us apart. Baby, I would rather be dead. You're simply the best.